Meus queridos filhos e filhas, hoje Vovó Maria Joana vem conversar com vocês sobre um tema que, embora delicado, é essencial para a nossa evolução espiritual: o perdão. Muitas vezes, as dores que carregamos no coração são como grilhetas que nos prendem às sombras do passado. O Espiritismo nos ensina que perdoar é uma chave poderosa que não apenas liberta o outro, mas também a nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo é um dos pilares dos ensinamentos de Jesus, e dentro desse amor está a capacidade de perdoar. Mas como podemos exercitar esse ato tão sublime, que muitas vezes parece tão difícil? Venham comigo nessa reflexão, pois é na compreensão e no esforço sincero que encontramos a verdadeira libertação da alma. O significado espiritual do perdão. Quando falamos de perdão no Espiritismo, não estamos apenas nos referindo a um ato moral ou às convenções sociais. O perdão é um gesto profundo de amor e compreensão, uma vibração elevada que alivia os pesos do coração e permite a reconciliação das almas. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que a reconciliação com nossos adversários deve ser sincera e completa. Mas, meus filhos, como podemos perdoar verdadeiramente se, muitas vezes, ainda carregamos as dores do ressentimento? Aí está o ponto: o perdão verdadeiro é aquele que vem do entendimento de que todos somos espíritos em aprendizado, sujeitos a erros e acertos. Vovó Maria Joana sempre diz: perdoar é abrir uma porta que estava trancada, e muitas vezes somos nós que estamos presos do outro lado. Quando liberamos o outro do julgamento e da raiva, nós também nos libertamos das correntes do sofrimento. O fardo do ressentimento. Vocês já pararam para refletir no peso que o ressentimento coloca em nossas vidas? Quando guardamos mágoas ou rancores, criamos uma ligação vibracional com a pessoa ou situação que nos causou dor. Essa conexão é como uma corda invisível que nos impede de avançar em nossa jornada. Muitas vezes, não percebemos, mas esses sentimentos tão densos influenciam nosso campo energético, abrindo espaço para influências negativas e dificultando nosso progresso espiritual. Vovó Maria Joana se lembra de uma filha que, certa vez, chegou ao centro espiritual profundamente angustiada. Ela relatava um conflito familiar que a consumia havia anos. Cada memória dolorosa era como uma ferida aberta. Com muito carinho, expliquei a ela que o perdão não era um presente para o outro, mas um remédio para a sua própria alma. Depois de muitas preces e reflexões, aquela filha conseguiu, aos poucos, libertar-se da mágoa. E o resultado? Um coração mais leve e uma vida mais harmoniosa. Perdoar é diferente de esquecer. Muitas pessoas confundem o ato de perdoar com esquecer o que aconteceu. Meus filhos, não é assim. O perdão não exige que apaguemos as lições que aprendemos, mas sim que deixemos de alimentar os sentimentos negativos ligados ao evento. É como uma cicatriz que permanece, mas sem a dor da ferida aberta. Lembrar do que aconteceu pode ser importante para o nosso crescimento e para evitarmos situações semelhantes no futuro. No entanto, a memória deve ser um instrumento de aprendizado, não uma corrente que nos prende ao passado. Quando transformamos as memórias em sabedoria, estamos dando um grande passo rumo à nossa evolução. Os benefícios espirituais do perdão. Perdoar traz uma série de benefícios para a alma. Primeiramente, ele eleva nossa vibração espiritual, permitindo uma maior sintonia com os bons espíritos que nos auxiliam em nossa caminhada. Um coração limpo de ressentimentos é como um jardim florido,
atrai luz, paz e harmonia. Outro ponto importante é que o perdão é essencial para a nossa saúde espiritual e emocional. Vocês já perceberam como sentimentos como raiva, rancor e tristeza podem afetar até mesmo o corpo físico? Esses sentimentos podem se manifestar como doenças, dores ou desconfortos. Por outro lado, o ato de perdoar é um ato de cura que envolve o espírito, a mente e o corpo. Jesus, o Mestre do Perdão. Nosso Mestre Jesus nos deu o maior exemplo de perdão ao pedir que Deus perdoasse aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23h34. Nessa simples frase, está contida uma sabedoria profunda. Muitas vezes, aqueles que nos ferem agem pela ignorância ou pelos erros que ainda carregam em sua evolução. Vovó Maria Joana gosta de lembrar que, assim como nós, aqueles que nos causaram dor estão em um processo de aprendizado. Isso não significa que devamos justificar ou aceitar atitudes erradas, mas sim que podemos escolher reagir com amor e compreensão, ao invés de alimentarmos mais dor e sofrimento. Como cultivar o perdão? Perdoar não é um ato instantâneo para muitos de nós. Requer reflexão, esforço e, muitas vezes, tempo. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar. Ore por quem te ofendeu. A prece é uma poderosa ferramenta de cura e transformação. Peça aos bons espíritos que envolvam a pessoa em luz e amor. Pratique a empatia. Tente se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, entender as motivações por trás de uma atitude ajuda a dissipar a raiva. Reflexão sobre seus próprios erros. Todos erramos, e também já fomos perdoados por outros, seja na vida terrena ou espiritual. Evite alimentar a mágoa. Repetir constantemente os eventos que causaram dor só reforça a ligação negativa. Substitua esses pensamentos por lembranças positivas ou ensinamentos construtivos. Busque ajuda espiritual. Em momentos de dificuldade, procure amigos de confiança que possam te apoiar nesse processo. O perdão e a lei de causa e efeito. No Espiritismo, entendemos que todos os atos têm consequências. Perdoar não significa anular a responsabilidade do outro, mas sim nos libertar das correntes emocionais e espirituais que nos prendem à situação. A justiça divina opera de forma perfeita, e todos colhemos aquilo que plantamos. Quando perdoamos, não estamos interferindo na colheita alheia, mas sim garantindo que nossa própria semeadura seja mais leve e cheia de amor. Casos reais. O poder transformador do perdão. Vovó Maria Joana já viu muitos exemplos de transformação por meio do perdão. Um deles foi o de um irmão que, após anos de desavença com um amigo de infância, decidiu procurá-lo para uma conversa sincera. O reencontro trouxe lágrimas, abraços e a sensação de alívio para ambos. Outro caso foi o de uma mãe que, mesmo diante da perda de um filho em circunstâncias trágicas, conseguiu perdoar o responsável pelo ocorrido, encontrando na fé e no amor a força para seguir em frente. Esses exemplos mostram que o perdão é capaz de curar feridas profundas e criar um ciclo de luz e amor que beneficia todos os envolvidos. Meus amados filhos e filhas, o perdão é uma ferramenta divina que nos conduz à verdadeira liberdade. Quando perdoamos, libertamos o outro e, acima de tudo, a nós mesmos. Estejamos atentos aos ensinamentos de Jesus e aos conselhos dos bons espíritos, que nos guiam para a compreensão e o amor. Que possamos todos refletir sobre as mágoas que ainda carregamos e trabalhar, dia após dia, para transformá-las em luz. Lembrem-se sempre:
perdoar não é esquecer, mas sim aprender e crescer. Assim, daremos passos largos rumo à nossa evolução espiritual. Meus queridos filhos e filhas, é com um coração pleno de amor que hoje trago uma reflexão essencial para a nossa jornada espiritual: a necessidade de compreendermos que as ofensas que recebemos nem sempre são frutos da maldade, mas, muitas vezes, resultam da ignorância ou do sofrimento daquele que nos agride. E é precisamente por isso que a paciência torna-se uma virtude indispensável para a nossa evolução espiritual. No Espiritismo, aprendemos que todas as relações humanas são oportunidades para o progresso. Cada encontro, cada desafio e cada aparente conflito traz consigo uma lição que precisamos assimilar. Por que, então, filhos amados, insistimos em carregar a carga pesada do ressentimento quando somos ofendidos? Por que permitimos que a ofensa nos consuma e obscureça nosso caminho? Hoje, quero convidá-los a refletir sobre o valor do entendimento e da paciência diante da ofensa. As raízes da ofensa. Antes de reagirmos àquele que nos magoa, devemos buscar compreender o que motiva a sua ação. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que muitas vezes as ofensas que recebemos são reflexo das limitações morais e emocionais de quem as profere. As palavras rudes ou os gestos impensados não são, em sua essência, ataques pessoais, mas sim manifestações de um espírito em sofrimento. É importante lembrar que ninguém oferece o que não possui. Uma pessoa em desequilíbrio, dominada por suas próprias dores ou frustrações, acaba espalhando ao seu redor a energia que carrega dentro de si. Assim, aquele que ofende não o faz por pura maldade, mas porque ainda não encontrou em si mesmo os recursos para agir de forma diferente. Como dizia minha mãe, e agora repito a vocês, o coração ferido fere sem querer. Quando entendemos isso, somos capazes de olhar para quem nos ofende com mais compaixão do que com raiva. A paciência como escudo. É natural que, ao sermos ofendidos, nossa primeira reação seja de defesa. Sentimos-nos injustiçados, e o orgulho ferido nos convida à retaliação. Contudo, meus queridos, é nesse momento que precisamos exercitar o dom da paciência. A paciência não é sinônimo de passividade ou conivência. Pelo contrário, é uma expressão de sabedoria e força interior. Quando escolhemos responder à ofensa com serenidade, mostramos que não permitimos que as atitudes alheias nos desequilibrem. Demonstramos que estamos comprometidos com nossa própria paz e com a construção de um mundo mais harmonioso. Jesus, o guia e modelo que seguimos, nos deu o exemplo supremo de paciência. Em sua jornada terrena, foi alvo de inúmeras ofensas e incompreensões, mas jamais retribuiu o mal com o mal. Pelo contrário, respondeu com amor, perdoando até mesmo aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, disse ele. E essa frase, filhos amados, ecoa como um lembrete para todos nós. A influência espiritual nas relações humanas. No Espiritismo, sabemos que somos influenciados por espíritos desencarnados que se afinam com nossas vibrações. Quando cultivamos sentimentos de raiva, rancor ou vingança, atraímos para perto de nós entidades que compartilham dessas mesmas emoções, agravando ainda mais o conflito. Por outro lado, quando escolhemos a paciência e o perdão, elevamos nossa vibração e nos conectamos aos bons espíritos, que nos inspiram e fortalecem em nossa jornada. Por isso, ao lidar com uma ofensa, pergunte-se: estou alimentando luz ou escuridão?
A paciência e a reforma íntima. Todos estamos em processo de aprendizado e transformação. Assim como desejamos que os outros compreendam nossas falhas e limitações, também precisamos exercer essa compreensão em relação aos demais. A paciência, portanto, é também um exercício de reforma íntima, pois nos ensina a domar nosso orgulho e a cultivar a empatia. Certa vez, um jovem me perguntou: Vovó Maria Joana, como posso ser paciente com quem me trata mal? Respondi-lhe: filho, comece mudando a maneira como você vê essa pessoa. Enxergue nela um irmão em necessidade, um espírito que também busca seu caminho, ainda que de forma desajeitada. Quando mudamos nossa percepção, mudamos nossa reação. Exemplos práticos de paciência no dia a dia. A paciência é uma virtude que precisa ser cultivada diariamente, em pequenos gestos e situações. Imagine, por exemplo, estar no trânsito e ser fechado por outro motorista. A reação instintiva pode ser a de buzinar ou gritar, mas que tal, em vez disso, respirar fundo e pensar: talvez ele esteja passando por um dia difícil. Ou ainda, quando um colega de trabalho nos trata de forma rude, ao invés de retrucar, podemos perguntar: está tudo bem com você? Posso ajudar em algo? Muitas vezes, uma atitude gentil desarma o outro e transforma a energia da situação. O papel da prece na prática da paciência. Meus filhos, nunca subestimem o poder da prece. Quando nos sentimos irritados ou magoados, a oração é um alívio imediato para o coração. Peçam aos bons espíritos que lhes concedam serenidade e sabedoria para lidar com as dificuldades. Senhor, ajuda-me a compreender e a perdoar aquele que me ofendeu. Concede-me a paciência para agir com amor e a força para superar o orgulho. Essa é uma prece simples, mas poderosa, que pode transformar nossa maneira de encarar as ofensas. Reflexões sobre o karma e os laços de outrora. No Espiritismo, compreendemos que as relações humanas muitas vezes são frutos de laços construídos em existências anteriores. Aquele que hoje nos ofende pode ter sido um irmão que prejudicamos no passado, e agora a vida nos oferece a oportunidade de reconciliarmos-nos com ele. A lei de causa e efeito nos ensina que nada acontece por acaso. As ofensas que recebemos são, muitas vezes, instrumentos de aprendizado e redenção. Quando encaramos os conflitos sob essa perspectiva, torna-se mais fácil exercer a paciência e o perdão. Conclusão: um convite à reflexão. Queridos filhos, a vida é uma escola, e cada situação que enfrentamos é uma lição para o nosso crescimento espiritual. Quando compreendemos que as ofensas não são ataques pessoais, mas oportunidades de aprendizado, libertamo-nos do peso do ressentimento e abrimos espaço em nosso coração para o amor e a paz. A paciência é a chave que nos permite transcender as dificuldades e nos conectar com os ensinamentos de Jesus. Sigamos, portanto, o exemplo do Mestre, cultivando a compreensão, o perdão e a serenidade em todas as nossas relações. Com carinho e votos de muita luz, Vovó Maria Joana.